o fogo descer. Aleluia. Bom dia, irmãos, irmãs. Graça e paz. Vocês estão felizes com o Senhor Jesus? Vocês estão dispostos a louvar e adorar o nome do nosso Deus mais e mais? É 1000 graus de unção mesmo? Aleluia! Glória a Deus. Reparta essa sua alegria com aqueles que estão aí próximos a você. Faça isso agora com muita alegria. Respeitosamente, mas com muita alegria. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo feliz. É um povo que tem expressão de louvor, de adoração, de alegria, de unção. Aleluias. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nesta manhã, a nossa temática, baseada na palavra do Senhor, é conquistando pelo exemplo. Glória a Deus. Conquistando pelo exemplo. Queridos, nós sempre ouvimos falar muito de Abraão, porque Abraão saiu da Ur dos Caldeus e foi para uma terra que Deus lhe mostrou, aleluia. E aí ele diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, mesmo sem saber para onde estava realmente indo, ele obedece, ele vai e ele faz então um percurso. Era para deixar a parentela. Ele não deixou toda a parentela. Ainda levou o pai dele com ele, ainda levou mais gente. Então isso atrasou um pouco o percurso do Abraão. Não é verdade? Levou seu sobrinho Ló, que depois veio trazer muitos problemas para ele. Mas Abraão faz toda uma jornada. E depois de muitos anos de jornada, ele é aperfeiçoado ao ponto de ser chamado depois de o pai da fé, tá? O pai da fé, aquele que realmente exercitou fé. E Abraão gera a Isaque. Isaque torna-se, o grande filho, da promessa. Aquele que iria dar continuidade em tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Então, menciona-se muito Abraão. E quando se menciona Isaque, normalmente se menciona aquele tópico referente ao sacrifício que foi pedido para ele fazer. E Abraão obedece, vai fazer. No final, o anjo não permite aquele sacrifício humano, aparece ali, não permite. Então, quando se fala de Isaque, a pessoa já associa na hora, aquele pedido de sacrifício, que depois, na verdade, era só um teste, era só uma prova para a vida de Abraão. Então, a gente só lembra disso. Mas nesta manhã, nós vamos falar de Isaque de um outro ponto de vista. Nós vamos falar de Isaque do ponto de vista do exemplo de família, do exemplo que foi legado a ele, e como Isaque usufruiu aquilo que foi muito bem semeado e como ele continuou a semeadura que foi estabelecida pelo Senhor. Amém, Jesus? Tá? Então nós vamos estar vendo esta questão específica. Então, Abraão deixa um legado de um homem que tinha muitos defeitos,
muitas imperfeições e houve momentos que pisou na bola feio também. Mas ele foi sendo aperfeiçoado em todas as coisas. E atingiu, grandes coisas na sua epopeia de vida. E Isaac, o que podemos então falar dele? Isaac aproveitou muito bem todo o legado deixado pelo seu pai. O legado deixado pelo seu pai foi a grande herança que Isaac recebeu. A maior herança que ele recebe do seu pai não é a quantidade de rebanhos, não é a quantidade de terras que foram deixadas para ele. O grande legado que foi deixado por Abraão para o seu filho Isaac foi justamente uma vida de fidelidade ao Senhor. Uma vida que foi aprendendo aos pés do Senhor, foi se dobrando ao Senhor, foi sendo moldada de acordo com o propósito de Deus. E o grande legado que nós podemos deixar para os nossos familiares não é o patrimônio, ainda que seja importante ter o patrimônio, seja importante dar melhores condições para os que vêm depois, ainda que tudo isso tenha a sua importância. Mas o grande legado que nós podemos deixar é o legado espiritual, é o legado da nossa vida com Deus, é o legado da nossa vida de obediência e fidelidade ao Senhor como família bendita do Senhor. Então, nesta manhã vamos entender que o principal legado a ser deixado é aquele que decorre do nosso próprio exemplo de vida. Vidas realmente consagradas ao Senhor e que passam esses valores para a sua família. Amém, Jesus? Então diga para quem está perto de você, o legado mais importante é a sua vida com Deus. Aleluia. Esse é o maior patrimônio. Esse é o maior patrimônio. Tem gente que deixa grandes patrimônios para sua família. E eles passam o resto da vida deles só brigando por aquele patrimônio que foi deixado. O resto da vida brigando. O resto da vida todo mundo querendo, colocar a mão numa parte do dinheiro. Temos muitas situações assim no mundo atual. Onde o interesse é apenas aquele. Mas legado mesmo, qual foi o legado deixado? O que foi semeado? Muitos confessaram que nunca conheceram bem os seus próprios filhos. Pessoas aí de grande sucesso, no mundo, de grande sucesso, que conquistaram posições grandes. Pessoas que empreenderam muito, mas confessavam que não tinham tempo com os filhos. Tem executivos que marcavam um almoço com os filhos como uma programação na agenda semanal dele. Então, dia tal, às tantas horas, almoçarei com a minha filha. Que era o único contato que ia ter na semana inteira. Porque era só viagens, compromissos e agenda cheia manhã, tarde, noite, sem tempo para os filhos. Só 1 horinha por semana e olhe lá, isso se não estivesse fora do país. Então, qual é o legado que nós realmente vamos deixar? O prestígio pessoal, esse passa, outro substitui você. O patrimônio financeiro, outro vai ficar utilizando aquilo que você deixar. Vai dar continuidade ou não. Vai vender tudo ou não, não é verdade? Tem aqueles que vendem tudo e dispersa tudo. Aí o patrimônio conquistado por 30, 40 anos vira fumaça em 1 ano, 2. Tá? E há um levantamento aí que diz que na 3ª geração, dificilmente a grande fortuna continua uma grande fortuna para a mesma família. Até tem os que conseguem, alongar isso daí por mais tempo. Mas diz que na maioria dos casos, na 3ª geração, já não é mais nada daquilo. Já está longe daquilo que foi deixado. Já virou fumaça. Tudo dispersou. Agora,
quando você deixa como legado uma vida aos pés do Senhor, isso sempre vai ser lembrado. Sempre vai ser objeto de testemunho pessoal. Sempre você vai falar, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, meu bisavô, a minha bisavó, a minha família, desde a época tal, tem servido ao Senhor. E ninguém esquece de falar, e ninguém esquece de mencionar, porque houve um legado deixado, houve uma vida aos pés do Senhor. E Isaac pôde experimentar o legado de Abraão, pôde experimentar o legado do seu pai, pôde usufruir daquilo que era necessário. E um primeiro valor que Isaac aprendeu com o seu pai Abraão, e nós vamos ler agora o texto que comprova isso. Um primeiro valor é que ele meditava nas coisas de Deus. Diga comigo, meditar. Meditar nas coisas de Deus. A gente declara a palavra, a gente ora e a gente medita. Aleluia. Abram comigo em Gênesis capítulo 24, versículo 63. Gênesis 24, versículo 63. Isaac queria alguma coisa aqui que nós temos pessoas aqui que querem também. Isaac queria casar. Queria uma esposa. Tem alguém aí que quer casar, quer ter uma esposa? É, tem. Pode levantar a mão aí. Eva! Tem sim. Glória a Deus, né? Tem sim, né? Vai chegar o momento certo, o dia certo, a pessoa certa. E vocês vão fazer que nem Isaac. Amém, Jesus? Vocês vão fazer que nem Isaac. Aprendendo esse valor aqui. Meditando nas coisas de Deus. E vão alcançar a vitória. Diz aqui então o texto. Certa tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Aqui não está enaltecendo o trabalho dele junto aos rebanhos, né? Mas saiu a meditar. O que ele estava meditando? Ele estava justamente pedindo ao Senhor uma esposa. Glória a Deus. Estava pedindo ao Senhor uma esposa. Então, ele meditava, tá? E Abraão, muito esperto, né, não queria que o seu filho Isaac casasse com qualquer uma, né, da idolatria ali das regiões, né? Então falou, não, vou mandar buscar uma esposa lá na minha parentela mais distante, né, porque lá vai ter alguém que, né, está mais de acordo, né, com aquilo que nós professamos, né? Vai ficar mais fácil. Então, né, não quero que ele se junte com essas daqui, não, né? E aí, por isso que Isaac até demorou, né, a ter uma esposa. Ele podia ter se casado rapidinho, né? Não se casou rapidinho, nem se casou novinho também. Mas por causa, né, da questão da fé. Então, Abraão falou, não, vai ter que ser uma pessoa especial, realmente, tá? Então, Deus tem uma pessoa especial para você. Amém, Jesus? Então, para aqueles que aspiram, Deus tem uma pessoa especial. Para aqueles que já alcançaram, Deus já te deu uma pessoa especial. Agora repete isso para a pessoa especial que está aí do seu lado. Quem tem a pessoa especial? Aí, ó. Deus me deu uma pessoa especial. Glória a Deus. Repete aí agora. Vamos. Vamos, maridada. Fala aí para as esposas aí. Você acha que é só do encontro de casais, é? Não. É qualquer momento, tá? Temos que declarar, falar novamente, tá? Tá certo? Temos que repetir isso. Temos que ter isso como valor para as nossas vidas. Então Isaac meditava.
Ao erguer os olhos, ele viu que se aproximavam camelos. Mas não era só camelo que se aproximava, não. 64. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. E aquele momento, ó, aquele encontro programado estava finalmente acontecendo. E ela logo desceu do camelo. Oh, glória a Deus. Ai, ai. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Opa, né? Opa, agora, né? Agora é a hora, hein? Ai, ai, né? O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito, né? Tudo que aconteceu que fez com que chegasse ali a sua Rebeca. E Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, aleluia. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Olha que coisa, né? Então Deus ainda consola Isaac após a morte da mãe, com quem ele era muito chegado, né? E consola, né? Através daquela esposa preparada por Deus. Tudo isso num ambiente de meditação, esperando a resposta de Deus. Porque às vezes a gente é muito afobado. A gente quer a resposta imediata. Não, eu quero para agora. Mas Deus pode falar, não é agora. Não, eu quero e tem que ser assim. Aí Deus fala, quem falou que tem que ser assim? Quem disse isso para você? Não, mas o melhor para mim eu já tenho certeza. Quem disse que você já tem certeza do que é o melhor para você? Então, Deus vai fazendo a diferença. Deus vai realizando as coisas da melhor maneira possível. Então, vamos aprender com Isaac a aguardar o momento certo, porque aí tudo vai então acontecer. Então, ocorreu depois mais um probleminha. A descendência de Isaac. Então, não estava vindo o baby. Não estava vindo, não estava dando certo. Não estava vindo o baby. E aí, qual é a atitude de Isaac? Ai, Senhor, sou teu filho, por que não acontece comigo? Tal, tem tanta gente aí com tantos, aí para mim nada, não sei o que. Tal. Isaac fez isso, será? O que será que Isaac fez? Gênesis 25, 21. Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor. O que Isaac fez? Orou. Leve a Deus tudo em oração. Faça como Isaac. Não se queixe e não resolva antes. Ore ao Senhor em primeiro lugar. Então Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. Então Isaac aprendeu a orar e orou em favor da sua esposa. Então nós temos que aprender a fazer isso. Temos que orar em favor do outro. Temos que orar para que Deus realize o seu melhor na vida do outro e através do outro. E começa o marido fazendo isso pela esposa. A esposa também vai fazer isso pelo marido, mas o primeiro exemplo tem que vir de onde? Do homem, do marido. Ah, pastor, mas hoje em dia parece que muitas vezes o exemplo vem primeiro da mulher, né? A mulher é a primeira a orar e tudo, né? Então, temos visto muito isso, mas não deveria ser assim. Biblicamente, né? O homem é o primeiro a fazer isso na sua casa e na sua família. Amém, Jesus? Tá? Não deixe os valores do mundo contaminarem você, tá? Porque os valores do mundo sem Deus vão dizer que não é bem assim, não. Tá? Que não é bem assim, não. Não vai de acordo com a maré desse mundo. Faz a diferença. Faz diferente. Faz diferente.
Faz da maneira como sempre foi aquela maneira estabelecida pelo Senhor, tá? Então, seja você o primeiro a orar. Então, aqueles que ainda não têm a sua Rebeca, mas que vão ter, glória a Deus, né? Saiba disso, tá? Seja você o primeiro. E agora você vai o quê? Meditando, orando, sabendo que Deus tem propósito em tudo. E que Ele tem o melhor para você. E o melhor que Ele tem para você não vai trazer arrependimento, não. Tá? Não vai trazer arrependimento, não. Porque na pior hora que você passar na sua vida, é com o outro que você vai contar em primeiro lugar. Com aquele que Deus estabeleceu para você. Tá? E Deus é quem coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. Então, orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. E aí, o Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Então Deus respondeu a oração. Deus respondeu a oração. Então Isaac aprendeu a esperar, a aguardar. Orava, meditava e esperava o momento da manifestação de Deus na sua vida. Isso ele aprendeu com Abraão. Que Abraão teve também, né, muitas esperas, né? Muitas esperas. Então, aprendeu a exercitar a fé. E aí, então, Isaac também aprende, né? Aprendeu a exercitar, então, a sua fé. Glórias a Deus. Vamos abrir lá em Gênesis 26, 12 e 13. Isaac aprendeu com Abraão a ter uma vida de semeadura. Semeadura. Uma vida que semeia para colher depois. Quero declarar nesta manhã que a sua semeadura seja uma semeadura muito boa. Para que você possa colher muito. Que seja uma boa semeadura. Uma semeadura baseada na palavra de Deus. Uma semeadura baseada no seu exemplo. Uma semeadura baseada em oração, meditação e esperar o momento certo da resposta de Deus. E realizando a semeadura, Isaac prospera bastante. E Deus vai acrescentando a ele também riquezas. Então, Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. 100 por 1, sabe o que quer dizer? 100 vezes mais. Tá, plantei 1, colhi 100. Tá? 100 vezes mais. Naquele mesmo ano da semeadura, diz a Escritura. Mas como é que é possível uma coisa dessa, pastor? Como é possível? Está melhor que a produtividade agrícola com a ajuda da Embrapa, aqui no Brasil, né? A Embrapa, com a grande tecnologia que ela tem, não é? Que ajuda, né, a ter uma agricultura produtiva, não é verdade? Mas aqui está muito além da Embrapa. Está 100 por 1. 100 vezes mais, sabe por quê? O versículo já explica, porque o Senhor o abençoou. A diferença está aí, quando é Deus que faz, Ele faz e pronto. Ele faz acontecer, Ele faz acontecer. Quem derrubou as muralhas de Jericó? O Senhor, não é Josué que derrubou. Josué obedeceu, fez tudo que Deus mandou. Preparou o grupo, rodeou a cidade e tocou a trombeta. Tocou a trombeta, as muralhas caíram. Então Deus entregou a cidade. Quem fez tudo? Foi Deus. Mas quando a confiança era no exército, nos carros, nos cavalos, nas estratégias militares, por vezes Israel perdia a batalha ou a guerra. Perdeu várias vezes porque confiou em si mesma. Quando confiou somente no Senhor, Deus entregou facinho. Agora vocês vão gritar. Aí eles gritaram, o exército inimigo
achou que um exército muito maior estava vindo atrás deles, entendeu? Aí ficaram perturbadíssimos, saíram correndo. Olha só, cada jeito que Deus fazia para eles ganharem a guerra, mas quando eles se esqueciam disso e confiavam neles próprios, aí a vitória não vinha assim não. Vinha até a derrota. Então nós devemos saber que quando vivemos debaixo da orientação de Deus, deixando um legado, nós temos condição de fazer uma boa semeadura, e com a boa semeadura também teremos uma grande colheita. Aleluia. E deixa eu dar mais um detalhe aqui para vocês, muito interessante, tá? Que é bem interessante mesmo, tá? Que Deus, nesse mesmo capítulo 26, no versículo 2, tinha feito uma advertência para Isaac, e como Isaac foi obediente, a semeadura dele também pôde, ser aí turbinada para chegar no 100 por 1. Diz assim, 26, 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Não desça para o Egito. Não vai para lá. A tendência era assim, qualquer problema econômico que houver, desce lá para o Egito. Ah, está com problema de colheita aqui, vai para o Egito que lá tem. Está com dificuldade aqui, desce para o Egito. Havia essa tendência, naqueles tempos, que o Egito ali era a maior potência na época. Mas Deus trabalha diferente. E Deus fala para Isaac, não desce para o Egito. Não desce para lá. Fica na terra que eu vou falar para você ficar. E aí Isaac obedece. Fica nessa terra, semeia. E aí ele colhe 100 por 1. Viram? Então o que é melhor? Confiar em Deus ou confiar em nós mesmos? No nosso entendimento. Confiar no Senhor. Ele é quem nos faz prosperar em todas as coisas. Aleluia. É Ele e somente Ele. Houve um outro incidente na vida de Isaac que envolvia poços de água. Problema com os filisteus. Problema com os filisteus. Furei um poço de água aqui, aí os filisteus vão lá, não, esse poço é nosso e tal, não vai ficar com esse poço coisa nenhuma. E aí Isaac não brigou, não guerreou, não falou, não, imagina, isso aqui é meu e acabou, não. Ele pacientemente esperou a hora de Deus. Então ele teve problema várias vezes com os filisteus em relação aos poços. Até que finalmente, no 26, 22, diz assim: partindo dali, cavou ainda um outro poço. E como por esse não contenderam, chamou Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então, na verdade, chegou o momento em que não teve mais contenda. Não teve problema com os filisteus. Ele aguardou o momento certo, o poço certo, o lugar certo, porque Deus não é amigo de confusão, Deus não é amigo de contenda, Deus não é amigo de perturbação, Deus quer que tenhamos paz. No que depender de vós, tende paz com todos. Assim nos ensinam as Escrituras. Então, a gente vai proceder dessa maneira. Porque Deus vai mostrar o poço certo. Deus vai mostrar o lugar certo para nós estabelecermos tudo aquilo que é necessário para a nossa prosperidade, incluindo poço de água. Água é indispensável, água é vida. Água, fala de uma necessidade que você não pode ficar mais do que uma semana sem água. Você pode começar a falecer se você não tiver a água. Sem comer, você aguenta mais tempo, sem comer comida sólida. Mas a água não. A água você precisa mais rapidamente, senão vem o falecimento dos órgãos.
Então, queridos, nesta questão, mais uma vez Isaac mostra que ele aguardava, esperava o propósito de Deus. E ele estava espiritualmente pronto para orar pelos seus filhos. Rebeca engravida de gêmeos, Esaú e Jacó, certo? Esaú e Jacó. Esses gêmeos deram trabalho, hein? Deram trabalho esses gêmeos aí, né? E através de uma estratégia, Jacó, né, acaba roubando a primogenitura do Esaú, né? É feita toda uma estratégia ali, né? E o Esaú caiu direitinho. E Isaac estava já cego. E aí ele vai abençoar o filho, profeticamente, como um pai deve fazer. Então ele pensa que ele está abençoando Esaú e na verdade ele está abençoando Jacó. Mas como a palavra profética não volta atrás, e o que foi feito, e o que o Espírito Santo faz através da boca do profeta está feito, então ele profetiza sobre a vida ali de Jacó, né? Ainda que ele estivesse achando fisicamente que era Esaú. E fala exatamente o que seria a vida de Jacó. Depois ele descobre tudo o que acontece, mas ele não volta atrás. E aí Esaú, me abençoa também. Aí ele, não, eu vou orar por você também, eu vou abençoar você também, mas não vai ser a bênção que eu já dei para o outro. Tal a seriedade de uma oração que é feita em cima da vida de um filho. Que exemplo a gente tira daqui? Não é o exemplo da questão de disputa entre os irmãos, não é a questão do estratagema para ficar com o que era do outro, não é daqui que a gente tira a lição. A gente tira a lição de que o pai estava preparado espiritualmente para profetizar sobre a vida dos filhos. E ele deve estar preparado para profetizar sobre a vida dos filhos desde o ventre materno. Ele já profetiza, ele já declara como é que vai ser. Pode não saber os detalhes, mas confia na promessa, na provisão de Deus e no legado que Ele vai deixar. Então confia nisso. Então é preciso estar preparado. E Isaac estava preparado. E o Espírito Santo leva ele, né, a falar coisas que iriam acontecer no futuro, certinho o que ia acontecer. E ele fala, ele profetiza sobre a vida de Jacó e depois também sobre a vida do Esaú. Não falando aquilo que Esaú queria ouvir, mas aquilo que realmente seria. E a palavra não volta atrás. Foi estabelecido. E diz a Escritura depois em um outro texto que o caráter de Deus e a sua vocação são irrevogáveis. Presta atenção. O caráter de Deus e a sua vocação com a qual Ele chama alguém, é irrevogável. Isso Ele não muda. Isso Ele não muda. O que Ele estabeleceu, está estabelecido. O que Ele falou que vai ser, vai ser. Ah, mas eu não quero que seja. Problema seu. Mas Deus já disse que assim vai ser. Assim foi estabelecido e o Espírito Santo já usou a boca do profeta para falar então aquela palavra, para proclamar aquela verdade de Deus. Então, assim vai ser. Então, nós tiramos daqui a grande seriedade de um pai que realmente ora profeticamente pelos filhos, que não espera que a esposa faça isso na frente dele. Ele toma a iniciativa e faz. E faz também isso sobre a vida da sua esposa. Amém, Jesus? Tá? Então hoje a gente está numa época, né, que muitas vezes isso está invertido. A esposa é a que mais faz questão de orar, a que mais faz questão de declarar a palavra, né, a que mais faz questão de dar uma puxada e vamos participar, e vamos para a igreja, e vamos fazer as coisas, não é? Mas não é assim no projeto de Deus. No projeto de Deus é o contrário, né? O esposo é que toma a iniciativa. Vamos resgatar os valores de Deus? Vamos fazer isso?
Então a nossa comunidade da graça enfatiza bastante isso, né? Porque é assim que nós aprendemos, é assim que nós vivemos, é assim que nós entendemos que funcionam as coisas. Então nós queremos que seja assim, sempre assim. E procuramos preservar isso ao máximo, né? E é claro que a esposa edificando o lar, ela tem um papel incrível, né, dentro da sua casa, né, estabelecendo equilíbrios necessários, estabelecendo pilares necessários, né? Muitas vezes é a que fica mais tempo com os filhos, não é verdade? Então, é lógico que o seu papel é tremendo. Mas o que não pode é o homem achar que o papel dele, né, então, pode ficar agora todo concentrado na sua esposa. E ele fica, então, tranquilo e deixa que ela, então, resolva tudo, então. Não, ela vai, ela faz, ela realiza. Não, vamos fazer o contrário, tá? Vamos fazer o contrário. A esposa fará a sua parte, sim, e vai fazer muito bem feita, graças a Deus, né, irmãs? E vai fazer muito bem feita, e vai fazer, tá? Mas quero aqui chamar a atenção, né? Que nós precisamos, né? Desde antes de ter a nossa Rebeca, né? Já ter isso em mente, né? Que nós seremos aqueles que vamos tomar a iniciativa e falar, minha querida, vamos para a igreja. Vamos juntos à casa do Senhor. Eu faço questão, né? E quando a esposa ouve do marido que ele faz questão, ela vai. Os filhos vão. Aleluia. Tá? Que quando o pai não vai, sempre tem a possibilidade do filho dizer, meu pai não vai, eu também não vou. Já vi muito isso, tá? Ah, o meu pai não vai, o meu pai quase não vai. Por que eu haveria de ir? Eu quero ficar aqui assistindo TV. Eu quero ficar no futebol, mas não quero saber de igreja nenhuma. Ok? Então, para quê? Então é importante, né, que haja esta iniciativa. Tá bom? Então é importante, tá? Você quer refazer a sua vida? Refaça, mas refaça nas bases certas. Servindo ao Senhor com alegria e levando aquela que está com você para servir a Deus com alegria também, aleluia, tá? Não faça de outro jeito, faz na base de Deus, faz debaixo da cobertura espiritual. Ah, mas antes eu não sabia, você não sabia, você era ignorante das coisas de Deus. Mas agora Deus está mostrando, Deus está ensinando. E Ele vai fazer você colocar tudo no prumo e vai acertar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, queridos, nesta manhã, vamos fazer como Isaac. Vamos aprender que tudo tem a hora certa, o momento certo. E vamos orar, meditar, esperar, obedecer aquilo que o Senhor manda, semear na terra que Ele nos tem dado. E vamos prosperar e vamos poder colher 100 por 1. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Que assim seja na minha vida e também na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Fique em pé comigo agora. Fique em pé comigo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Você quer deixar um legado para sua família? Seja família já constituída, seja família em processo de restauração, seja família que se inicia, família que vai se iniciar. Você quer isso para a sua vida? É isso que você quer? Glória a Deus. Vem à frente aqui, vem à frente aqui, vamos orar todos.